Gênesis capítulo 28, versículo 10. Amém? Gênesis 28, 10. O texto diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que Deus me der, certamente lhe darei o dízimo. Senhor Jesus, muito obrigado mesmo, porque a gente pode se reunir aqui com portas destrancadas, em liberdade civil, para ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, e que nesse momento o Senhor possa fazer com que tudo mais no nosso interior esteja submetido à obediência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que não há pregação efetiva sem o Seu trabalho nos corações, porque é impossível que uma boca comunique verdade a tantos corações. Então nossas expectativas, Espírito Santo, estão mais uma vez em você, na sua pessoa, no seu trabalho, na sua presença, na sua ação. Trabalhe aqui, Senhor, no nosso meio, trabalhe em nós. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente pode dizer que poucas imagens são tão cheias, carregadas de sentido como a imagem de um deserto. A imagem de uma paisagem completamente desolada, essa paisagem que se parece um ermo infinito, aquele deserto que nós vemos muitas vezes na televisão, a aridez do Saara, todo o seu tamanho, a sequidão do Atacama. Todos esses desertos, eles falam muito ao nosso coração. É muito interessante que um dos livros mais poéticos, e que inspira adultos e crianças há muitas décadas, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine dos Saint-Exupéry, ele é um livro que começa no deserto. Basicamente, o avião do piloto cai no deserto, e no deserto ele encontra o Pequeno Príncipe. Pode ser que a gente, olhando para o deserto do Pequeno Príncipe, a gente acha esse deserto bonito, mas na verdade, não só nesse livro, mas em muitos outros livros, o deserto é uma metáfora de um momento muito difícil na vida. O deserto é uma imagem daqueles períodos longos, áridos e solitários que a gente passa na vida. Eu me lembro quando eu tinha uns 16 anos, uns 15 anos, e eu congregava numa comunidade, e aí eu estava falando das minhas dificuldades, da minha família,
todas as crises da adolescência, e eu me lembro pela primeira vez que um crente mais maduro do que eu falou assim: você está passando por um deserto. E de lá para cá, todas as vezes que eu leio essas passagens, né, sobre deserto, eu penso exatamente nesse sentimento de estar no deserto. Por quê? Porque o deserto tem muitos perigos, o deserto tem poucas oportunidades de sobrevivência, e sobretudo, no deserto existe muita solidão. Muita solidão, muito isolamento. A gente conversa aqui na nossa comunidade, no módulo de disciplinas espirituais, que existe uma diferença entre solitude e solidão, né? A solitude é quando eu fico a sós, deliberadamente, espontaneamente, para estar com Deus. É quando às vezes eu abro mão das companhias, para estar na presença de Deus, só eu e Ele, prestar atenção no rosto dEle, me relacionar com Ele de maneira mais profunda, e isso é solitude. Mas o que é solidão? Não é a solidão escolhida, digamos assim, mas são aqueles períodos da vida em que a gente gostaria de ter companhia, gostaria até de sentir que tem alguém próximo de nós, gostaria de sentir que tem alguém caminhando ao nosso lado, mas infelizmente nós não sentimos isso. É engraçado que muitas vezes nos períodos mais angustiantes da vida, seja lutando com uma doença, lutando com a possibilidade do divórcio, lutando com as contas, lutando consigo mesmo, com os próprios pecados, lutando com os próprios vícios, lutando com o diabo, muitas vezes, nesse momento, nós nos sentimos num deserto existencial. A gente até gostaria de ter companhia, mas o fato é que companhia não há. A gente pode dizer que esse momento era o momento de Jacó, quando ele saiu da onde ele estava, de Harã, e foi na direção de Berseba. Basicamente, Jacó estava saindo de um vilarejo, estava saindo do acolhimento da sua família, e atravessando na calada da noite um longo deserto, sozinho, até chegar na casa do seu tio. O deserto não era o destino final de Jacó, mas a vida de Jacó certamente passava por aquele deserto. A grande pergunta é: por que Jacó está indo embora de casa? Por que ele está saindo da casa dos pais e indo para a casa do tio? A grande resposta é que Jacó havia mandado muito mal. Ele havia pisado na bola muito feio. A gente se lembra, né, da história de Jacó. Isaac, assim como seu pai Abraão, casou-se com uma mulher estéril. Ele orou muitos anos para que Deus abrisse o ventre de sua esposa, e quando a sua esposa engravidou, ela teve logo gêmeos. Nasceram 2 filhos muito distintos, o mais velho chamado Esaú, que quer dizer peludo, era uma criança peluda desde sempre, e era o típico filho que era o sonho dos pais. Por quê? Porque Esaú era muito atlético, era muito empreendedor, era caçador, era muito viril, era um homem que ia até o deserto e trazia comida para todo o clã, mas Jacó não. Jacó não era atlético, Jacó não era peludo, Jacó não era o predileto do pai. O pai tinha uma predileção clara, declarada, pública e notória pelo filho Esaú. E o engraçado é que, desde o momento em que Rebeca ficou grávida, os filhos, eles meio que se engalfinhavam na barriga dela. Existe um texto que diz assim, que os filhos se agitavam no ventre de Rebeca. E Deus enviou uma palavra para Isaac dizendo assim: existem 2 pais de 2 nações no ventre da sua esposa, e o maior servirá ao menor. Ou seja, o mais velho servirá ao mais novo. O que era uma aversão a todas as expectativas do mundo antigo, porque o filho mais velho sempre tinha mais importância que o filho mais novo. O filho mais velho, por exemplo, quando o pai morria, ele ganhava o dobro da herança de todos os outros filhos. Você pode imaginar que na hora do nascimento, Esaú nasceu primeiro, mas Jacó veio agarrado no calcanhar do seu irmão, como se estivesse lutando para ser o primogênito, como se desde o ventre ele estivesse lutando pelo primeiro lugar, como se ele estivesse lutando para superar o seu irmão. Foi por causa disso que ele ganhou o nome de Jacó, que quer dizer usurpador, ou seja, aquele que quer tomar o lugar que é do outro, aquele que quer o que é do outro, aquele que quer desapossar o outro. A história segue com esses 2 meninos se tornando homens em determinado momento da história,
se dá todo aquele drama, né, em que Esaú chega de um dia de caça cansado, ele troca sua primogenitura com o irmão por um prato de lentilhas, e pouco tempo depois, antes de Isaac morrer, Jacó e a sua mãe empreendem uma farsa gigantesca para tomar a bênção que deveria ser de Esaú. Ele se veste com a roupa de Esaú, ele coloca pelo sobre os braços, ele vai até o pai, engana o pai, e então Esaú começa a esperar o dia. O texto diz assim: a partir daquele dia, Esaú odiou seu irmão e esperava uma chance para matá-lo. A mãe, Rebeca, pressentindo esse clima de hostilidade entre os irmãos, disse a Jacó: vá para a casa do seu tio. É exatamente entre a grande pisada de bola de Jacó e a chegada na casa de seu tio que ele tem um dos momentos existenciais mais solitários na sua vida. Sabe por quê? Porque na antiguidade as pessoas não andavam sozinhas jamais. Por quê? Porque os lugares ermos em que se estava sozinho, você era presa fácil, tanto das feras que habitavam o deserto, quanto dos salteadores. Então, as pessoas sempre ficavam perto da família, sempre viviam perto da família. E nessa noite, o texto diz assim: entre Arã e Berseba, no meio do caminho, no meio do deserto, a noite caiu. E quando a noite caiu, Jacó pegou uma pedra e sozinho dormiu no meio do deserto. Que linguagem expressiva e que imagem poderosa para falar a respeito de como Jacó se sentia isolado e solitário naquela hora. Você pode imaginar como era dormir numa tenda no mundo antigo, né? Em que uma família estendida de mais ou menos 40 pessoas dormiam uns amontoados sobre os outros numa tenda só, ou em tendas conjugadas. Mas assim, esse negócio de dormir no conforto do seu quarto, né? O meu quarto, o quarto da minha irmã, o quarto do meu irmão, isso não existia. Os filhos dormiam uns jogados em cima do outro, assim, igual coelho, literalmente, né? Os casais dormiam muitas vezes ou em colchões improvisados sobre areia, ou em redes. Mas o lugar de dormir era sempre um lugar de coletividade, era sempre um lugar de muitas pessoas, era um lugar de calor humano. E no entanto, nesse dia, Jacó dormiu longe de casa, longe da família, solitário, completamente isolado, deixado à sua própria sorte, em isolamento e solidão. Jacó certamente passou nesse momento um dos seus maiores desertos existenciais. Ele deve ter pensado assim: cara, por que eu fiz tudo aquilo? O que eu tinha na cabeça? Eu queria voltar para casa, eu não quero ir para a casa do meu tio. Ele deve ter se arrependido, ele deve ter se culpado, mas nada disso despreza o fato de que ele estava isolado e só. Eu sei que a cidade é um lugar muito tumultuado. A gente raramente fica sozinho na cidade, né? Seja no trânsito, seja no ônibus, seja no metrô, no trabalho. A gente na cidade está cercado de gente o tempo todo. Então parece que essa reflexão que a gente está tentando construir aqui sobre isolamento e solidão simplesmente não cabe para a gente que vive no grande centro, porque a gente está rodeado de gente o tempo todo. Mas a verdade é que a cidade tem se tornado um lugar em que um tipo de solidão muito mais dolorida se manifesta em nós, que é a chamada solidão acompanhada, que é o sentimento de que nós estamos rodeados o tempo todo de pessoas, existe gente por todo lado, mas o sentimento de pertença não acontece. Aquele sentimento de que eu pertenço a esse lugar, de que as pessoas se importam comigo, de que o que eu sinto conta, de que o que eu penso conta, isso não acontece na cidade. Então, às vezes, você está lá na aula, no meio da aula da faculdade, você tem colegas por todos os lados, mas há um sentimento de uma solidão dentro do peito. Você queria até desabafar com alguém, mas não existe intimidade lateral com ninguém para isso. Às vezes você está rodeado de gente no trabalho, gente com quem você trabalha há 10, 15, 20 anos,
Você deveria se sentir em casa, você deveria se sentir acolhido. Mas muitas vezes quando você passa por um lugar estreito na vida, por um lugar doloroso, por uma via crucis, você se sente completamente sozinho. Parece que o que você sente não conta, que o que você pensa não conta, que você está passando sozinho e sozinho vai passar até o final. Por que a cidade faz isso conosco? Por que a gente se sente tantas vezes tão sozinho aqui no meio de tanta gente? Porque a cidade é muito grande e eu sou só mais um. Às vezes a gente não fica assim, cara, na Grande Rio são 10 milhões de pessoas, então eu sou só mais um. Eu sou só mais um número. Eu sou só mais um número na minha empresa, na minha sala, na minha faculdade, talvez até na minha família, eu sou só mais um. Os meus problemas são mais uma pessoa com problema. E daí? O que isso diz? Às vezes não diz nada. Também existe a velocidade que nos impede de diminuir o ritmo e prestar atenção ao outro. Por exemplo, quando alguém te pergunta assim, andando na rua, topando com amigos, quando alguém fala assim, cara, tá tudo bem? Bom te encontrar, tá tudo bem? Imagina se você quebrasse todos os protocolos sociais imagináveis e dissesse assim, cara, não tá bem não. Eu tô mal pra caramba. Nossa, hoje eu estou muito mal, cara. Eu estou assim, sofrendo muito. Imagina você parando seu amigo no meio da correria do dia a dia. Vamos sentar aqui, cara, na guia aqui, para ter um papo, para você saber como é que eu estou mal. Imagina esse cara olhando para o relógio, olhando para o celular, imaginando os horários todos que ele está perdendo e tal. Porque basicamente a gente quase não tem tempo para parar com qualidade e falar assim, tudo bem, cara, como é que você está? Estou mal. Então vamos falar sobre isso, cara. A gente tem todo o tempo do mundo. Às vezes eu tenho a impressão de que isso é tão sensível, né? A minha esposa sempre traz relatos de que as pessoas chegam lá no hospital, no plantão, e aí conversam com ela, conversam, porque as pessoas estão precisando conversar. Eu já cheguei a fazer gabinetes, eu contei, de 2 horas e 27 minutos com uma pessoa só. 2 horas e 27 minutos com uma pessoa, porque a pessoa estava precisando falar. O perigo que nutre desconfiança, que nutre proteção. A gente muitas vezes fica com medo, né, de abrir espaço para o outro que quer desabafar, ou de desabafar com o outro, porque a gente vive num clima de insegurança aqui na cidade. O cansaço também da cidade, que é muito intenso, né? O problema da família desconectada. Muitos pais chegam em casa e eles sabem que uma das coisas que o pai não pode passar a bola para outro é a função de conversar com seu filho. Muitas mães sabem disso. Mas, cara, vamos falar sério, às vezes a gente chega em casa mas tão cansado, que só a ideia de dar meia hora, 1 hora de atenção para o seu filho nos apavora. Esses dias eu estava com a minha esposa abraçada na cama assim, ela dormiu, e aí eu comecei a pensar, cara, e se eu tivesse um filho? Eu disse para ela, mano, eu comecei a ter uma batedeira, eu comecei a ter uma sudorese, porque eu pensei na minha última semana, cara, a correria que foi, eu não tive tempo de nada. Quando eu tive tempo, eu estava completamente moído, meu corpo estava em frangalhos. Eu falei, cara, se eu tivesse um filho agora, meu irmão, eu senti um súbito de pânico. É sério. Eu falei, caraca, se tivesse uma criança dependendo de mim agora, eu ia estar destruído, cara. Como que é isso? Como que é sério ser pai? Como que é sério ser mãe? Como que esse comprometimento não pode ser entregue para a televisão, para a babá, para a professora, para quem quer que seja? Porque seu filho terá muitos professores, mas pai, ele só tem um, cara. Ele terá muitos amiguinhos na escola, mas mãe, ele só tem você. Mas às vezes a gente está tão cansado. A família é impactada pelo ritmo do grande centro. E às vezes a própria família se torna desconectada. O casal não consegue conversar. O que gera aquele sentimento de que eu fui abandonado, às vezes até pelo meu próprio cônjuge. Eu estou tão solitário, eu estou tão sozinho nisso daqui que eu estou vivendo, que nem o meu cônjuge está me acompanhando de perto nesse negócio. Nem os meus filhos sabem, ninguém sabe. É engraçado que quando nós nos sentimos isolados e desconectados das pessoas, nós fazemos uma ligação muito intensa com o seguinte: Deus me deixou sozinho aqui. Deus me deixou sozinho aqui. Porque a ideia mais clara na nossa cabeça é o seguinte: se as pessoas não estão ao meu lado, se as pessoas me abandonaram, então isso é um sinal de que Deus também me abandonou aqui.
E essa crise nas relações, né, nas nossas relações, gera também uma crise na nossa relação com Deus. Quantas vezes a gente já não ajoelhou, juntou as mãos, começou a orar, falar: Deus, eu estou vivendo isso, eu estou passando aquilo, está difícil, o carro está apertado, está ruim, eu estou em sofrimento, meu casamento. Aí de repente, cara, uma luz vermelha acende na sua cabeça, no meio da sua fala, dizendo assim: cara, será que Deus está ouvindo mesmo, velho? E se Ele está ouvindo, será que Ele realmente me dá a menor moral? Será que Deus realmente se importa, cara? Será que Ele está fazendo coisas mais sérias, mais urgentes, está cuidando de coisas mais prementes? Será que Ele está mais interessado na guerra lá no Oriente Médio? Será que Deus se importa? Esse sentimento de se sentir abandonado por Deus é a pior coisa que pode entrar na alma da gente, cara. É a pior coisa que pode entrar na alma da gente. Porque é engraçado que, de alguma maneira, esse deserto existencial, ele coloca em dúvida uma coisa: será que Deus me ama? Será que Ele está aqui? Será que Ele se importa? Será que Ele sabe? Será que Ele conhece? Jacó estava seguindo seu plano, estava fugindo de Esaú para salvar a própria pele, e estava indo para a casa do tio para, basicamente, recomeçar a sua vida. Ele precisava de uma nova família, porque a primeira família que Deus tinha lhe dado, Ele tinha simplesmente destruído todas as relações. Ele precisava de uma nova família. Essa nova família seria a casa do seu tio, que era sangue do seu sangue. Basicamente, ele viria de fato a se casar com as suas primas, não apenas uma, mas duas, e teria uma família numerosa. Mas nesse momento, Jacó está sozinho, indo para a casa do seu tio. Ele nem estava pensando em Deus, talvez. Ele já devia ter falado assim: cara, Deus já me esqueceu aqui para morrer. Então ele colocou uma pedra no chão e ele dormiu. E no sonho que ele teve à noite, ele viu basicamente uma escada. A melhor tradução do hebraico seria uma estrada com diversos patamares, né? Às vezes a gente, quando lê esse texto, a gente imagina uma escada rolante assim, né, do Plaza Shopping, maravilhosa, até o céu. Não era bem isso, era como se fosse uma estrada com diversos níveis até o céu. Anjos descendo por essa estrada, anjos subindo por essa estrada, numa atividade celestial intensa, que tinha um sentido, que é o seguinte: o céu está interessado em você, Jacó. Existe uma movimentação. O céu está aberto. Existe uma ponte entre o céu e a terra, entre o exato local onde você está, existe uma ponte. Existe uma passagem. E existe atividade nessa passagem. Anjos subindo e descendo nesse lugar. A gente quase que canta o corinho inteiro, né? Oh, glória! Ah, Brane, varão. É engraçado a gente imaginar que esse texto, ele começa com uma intuição. Jacó, existe um lugar, um céu inteiro aberto sobre a sua cabeça, e existe uma atividade intensa do céu na sua direção. Isso já consolaria muito a minha alma, e já consolaria muito a alma de Jacó. Mas tem mais. No texto, Deus aparece ao lado de Jacó e diz assim: um dia seus filhos possuirão toda essa terra, eu estarei com você, vocês crescerão para o norte e para o sul, para todas as direções, eu irei com você e te trarei de volta para cá. Olha só para você ver que coisa importante isso daqui, que parece de menor detalhe no texto, mas é o seguinte: eu irei com você, e no tempo certo te trarei de volta para cá, para esse lugar, para Betel. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós descobrimos aqui nesse texto, no qual Jacó estava completamente solitário, isolado, que Deus não é o tipo de Deus que diz vai. A gente fala isso muito aqui na nossa comunidade. Deus é o tipo de Deus que diz vamos. Deus não diz para Jacó: está aí o caminho, já te mostrei, dei as coordenadas, liga aí no seu GPS, põe no Waze, vai e volta. Quando você voltar a gente se fala. Não, Deus falou assim: eu irei com você,
eu serei fiel a você, eu guardarei você, te abençoarei no caminho, e depois eu te trarei de volta para cá. O que isso passa? Passa uma ideia de que Jacó estava olhando o caminho à sua frente, Deus estava ao lado dele, e disse assim: cara, nós vamos juntos, eu vou com você, e nós vamos voltar juntos, eu vou voltar com você para cá. Gente, o que é isso se não a promessa de Deus de estar presente na vida de Jacó? A gente pergunta assim, mas será que isso é verdade mesmo, cara? Será que Deus foi realmente presente na vida de Jacó? A gente pode avançar alguns capítulos. Muitos anos depois, quando Jacó já era pai, ele estava prestes a se encontrar com o seu irmão, não sei se você lembra dessa passagem. O irmão dele estava vindo com um exército na direção dele, clamando por vingança, clamando por sangue. Então Jacó atravessou toda a sua família no val de Jaboque, atravessou toda a sua família do outro lado do rio, e ele ficou do outro lado do rio, ele ficou para trás, e o texto diz assim: o anjo do Senhor apareceu a Jacó, e eles brigaram, saíram na mão a noite inteira, e Jacó disse: eu não vou te soltar, antes que você me abençoe. E o anjo do Senhor disse: eu te abençoarei, seu nome não é mais Jacó, seu nome será Israel, aquele homem que luta com Deus e prevalece. Irmãos, a vida de Jacó é um testemunho de que o que Deus prometeu, ele cumpriu. Porque quando Jacó precisou, Deus estava lá, Deus estava presente, Deus estava lá se manifestando abundantemente na vida de Jacó. E o fato é que no final da vida, ele voltou mesmo para Betel. Ele voltou a esse mesmo lugar aqui e adorou a Deus, porque Deus foi com ele e Deus voltou com ele. Eu quero te dizer algumas ideias finais aqui antes da gente terminar, que é o seguinte: o deserto, há muitos anos atrás, eu estava preparando quando eu comecei, né, a pregar, no começo da nossa vida de pregador, a gente recorre muito intensamente aos comentários, né? Porque basicamente a gente precisa dos comentários para poder ter qualquer solidez no texto bíblico diante das inúmeras complexidades que um texto bíblico tem. E aí um dia eu estava lendo uma série de comentários sobre a tentação de Jesus no deserto. Eu lembro que eu peguei essa nota, né? E eu depois me perdi essa anotação, mas eu nunca perdi ela do meu coração. Era um comentário antiquíssimo assim, todo mofado do seminário, que dizia assim: o deserto é um lugar de decisões. O deserto é um lugar em que todos temos que tomar decisões. Porque para o deserto você vai, e lá ou você morre, ou você encontra o seu Deus e Salvador. No deserto não existe meias opções. Não existe soluções pela metade. Para o deserto, ou você vai e morre, ou você vai e encontra Deus. E eu comecei a lembrar de todas as histórias da Bíblia em que homens e mulheres foram para o deserto. Alguns morreram lá, alguns encontraram a Deus lá. A grande questão é o seguinte: quando você se sentir mais solitário no caminho da vida, quando você se sentir mais abandonado, quando você se sentir mais sozinho, nem o seu cônjuge consegue andar com você, nem o seu pai consegue andar com você, nem a sua mãe, quando todos te abandonaram, quando todos falharam, quando nada funcionou, quando não saiu do jeito que deveria, quando os médicos disseram uma palavra contrária, quando o emprego não veio, quando a faculdade não abriu a porta, quando tudo falhou, quando você ficar sozinho no meio do deserto, você vai descobrir Deus lá. E então você vai descobrir que Ele é tudo o que você precisa. Você vai descobrir Deus lá, no meio do deserto, e vai descobrir que, acima de tudo e antes de tudo, Ele é tudo o que você precisa. Foi essa a descoberta do coração de Jacó. E ele saiu sem a menor noção de que havia um Deus que cuidava dele, e quando ele estava mais solitário,
Deus se manifestou na vida de Jacó. Deus rompeu o silêncio. Deus falou com Jacó. Deus se mostrou a Jacó. Eu sei que muitos de nós podemos lembrar nesse exato momento aqui dessa reflexão de muitos momentos na vida em que a gente se sentiu muito abandonado, muito sozinho. E de alguma maneira poderosa a gente encontrou Deus ali. Esses dias eu estava lendo agendas antigas, né? Eu com a minha esposa, a gente está fazendo um exercício de flashback memories lá em casa. E eu comecei a me lembrar, cara, de um período muito intenso e muito duro da minha vida, que foi o período da Jocum, né? Para quem não acredita, eu fiz Jocum, fiz em Curitiba, fiquei 5 meses em Curitiba, depois fiquei 2 meses em São Paulo, 1 mês em Recife. E na Jocum tem uma regra assim, né? Você tem que pagar as mensalidades mês a mês. Se você não paga até o final do teórico, que são os 5 meses que eu fiquei em Curitiba, você não termina o prático e é demitido, né? Ou seja, te dão uma demissão, você volta para casa. E aí minha família ficou de pagar, né, o valor. Só que aí, por uma série de fatores, passou o primeiro mês que eu estava na base, não pagaram. Passou o segundo mês, não pagaram. Quando chegou 2 meses antes da viagem, do prático, eu tinha mais ou menos uns R$1.200 de débito lá, para pagar. Isso no dos anos de 2004, quando R$1.200 era grana, mas muito dinheiro, né? E aí eu já vinha 5 meses orando e tal, não sei o que, cara, cada mês que o dinheiro não vinha e tal, né? Aí você tem aqueles amigos de oração que vão no primeiro mês, não, Deus é fiel, tal, né? Aí no segundo mês de oração, Deus é fiel, mas sabe como é que é, né? No terceiro fiel, ninguém nem te fala mais que Deus é fiel, fala só que Deus sabe. Não, Deus sabe, né? Aí lá para o 4º mês, já, não, Deus tem seus planos, né? Mesmo quando tudo dá errado, né? Não, Deus tem um plano para você lá em Tamonte, né? Quando você voltar para lá e tal, não sei o quê. Cara, o negócio foi ficando punk. Aí, tipo, uma semana antes da gente ir, o diretor da base sentou comigo e falou assim, cara, você não vai. Você tem um débito, você não vai. Eu falei, caramba, hein, começo do meu ministério já está assim, imagina o final, vai ser uma bênção. Vai ser legal isso aí. No começo da semana, minha família depositou um dinheiro, mas faltava R$200. Aí o diretor da base falou assim, mas por R$200 você também não vai? Meio milagre aqui não resolve nada, tem que ser milagre inteiro. Eu falei, tá bom. Queridos, olha, foi um dos momentos mais desérticos da minha vida, porque até quando as pessoas tentam falar alguma coisa que te coloca para cima, isso te enraivece, não é verdade? Quando você está muito mal assim, quando o deserto está muito estreito, quando a coisa está feia, quando alguém fala assim, meus irmãos, Deus sabe, dá vontade de você bater com a Bíblia na cabeça dessa pessoa. Eu falei, meu irmão, que Deus sabe, eu sei, eu quero saber também, velho, né? Cara, muito difícil. E aquela sensação de que ninguém pode te ajudar. Porque não é só a questão do dinheiro, é a questão de que Deus está te pondo para caminhar no deserto. É a sensação de que Deus está provando a sua fé. É a sensação de que Deus está te pondo para caminhar na dependência dEle. É a sensação de que Deus quer que você segure na mão dEle, que você não se apoie em nada, só nele. Esse aprendizado é duro, é difícil, é árduo, é ardido, dói, é doloroso. Porque eu sei, no final das contas, que para o deserto, ou nós saímos com a fé fortalecida, ou a gente morre e fica lá, mais um cadáver jogado na areia. O deserto é lugar de decisão. Irmãos, como é importante a gente recobrar o fato de que Jesus, o Senhor Jesus, foi para o deserto. Como é importante a gente se lembrar de que esse deserto que nós passamos, que você passa, que eu passo, não é uma coisa que o Senhor não sabe. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o texto diz, o Espírito Santo impeliu Jesus para onde? Para o deserto. E lá Jesus ficou quantos dias sozinho? 40 dias. Sozinho e em jejum. E então ele foi tentado pelo diabo. Foi tentado pelo diabo. Por que Jesus tinha que ir para o deserto, irmãos? Sabe por quê? Porque Adão foi tentado no jardim. Num jardim que tinha abundância de tudo. Num jardim que tinha abundância de tudo, Adão foi tentado e
caiu. O texto de Romanos diz que Jesus é o nosso segundo Adão, que ele foi para o deserto, que diferente do jardim não tinha abundância de nada, não tinha comida, não tinha água, não tinha companhia, mas lá naquele deserto Jesus foi tentado e não caiu, e então ele se tornou o nosso segundo representante. E o mais importante, Jesus trocou de lugar conosco na cruz do Calvário. E ele, que é o Filho obediente de Deus, que manteve a sua santidade até o fim, ele trocou de lugar conosco na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós recebemos a aprovação que é de Jesus. Na cruz do Calvário Jesus recebe sobre si a reprovação que é nossa. Na cruz do Calvário nós somos encontrados por esse Jesus do deserto. Eu sei que contar retrospectivamente é fácil. Por quê? Porque uma noite antes da gente viajar, uns 2 dias antes da gente viajar, a gente voltou de uma ministração noturna que estava acontecendo ali nos arredores de Curitiba, de uma palestrante e tal, e eu já estava começando a arrumar minhas malas para ir embora para casa, derrotado. Falei assim, esse negócio de Jocum não foi para mim não, cara, negócio de ministério, essas coisas aí, nada disso é para mim, porque isso daqui é um sinal de Deus de que minha carreira ministerial termina aqui. Eu já estava mais conformado, já estava assim meio que despedindo das pessoas e tal. Aí eu fui arrumar minha cama à noite. Quando eu tirei o travesseiro, tinha R$200 debaixo do meu travesseiro, que era a quantia exata que eu precisava pagar nas próximas 24 horas para poder seguir com o curso. Irmãos, eu sei que a gente cantou hoje, mas eu não quero que você olhe para isso como mais um refrão evangélico. Eu e você, quando estamos solitários, quando estamos isolados, quando estamos passando por esses caminhos desérticos na vida, eu e você precisamos saber que Deus está provando a nossa fé, está provando o nosso coração, quer que nós dependamos dEle, quer que nós nos aproximemos dEle, quer que nós descubramos a presença dEle na nossa vida, porque do deserto, ou nós saímos marcados pela presença de Deus, ou nós não saímos. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muitas vezes a gente se pega em momentos da vida se sentindo tão solitário, Senhor, tão sozinho, Senhor. Porque às vezes as pessoas até tentam, Senhor Jesus, nos ajudar na nossa dor. Às vezes as pessoas até tentam nos ajudar, Senhor, na enfermidade. Mas, Senhor Jesus, nós sabemos que algumas vezes esse é um caminho que a gente precisa trilhar só. Então, Senhor Jesus, que esse momento de solidão, que esse momento de provação, que esse momento de espera, que esse momento que a gente tem vivido na nossa família, na nossa casa, Pai Celestial, que esse momento seja um momento de Te encontrar mais do que nunca. Senhor Jesus, mostra o Seu rosto para nós no deserto, Pai. Faz como o Senhor fez a Moisés, mostra-nos a Tua glória, nos coloca sobre a fenda, mostra, passa toda a Tua glória por nós e revela o Teu caráter, a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, revela o Teu perdão, Pai. Senhor, faz com que a gente se sinta acompanhado na Tua presença, na presença do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, como é importante para a gente lembrar que você passou pelo deserto. Como é importante a gente relembrar que o nosso Salvador passou pelo deserto e venceu o deserto por nós. Como é importante isso, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Faz com que nesse momento a gente possa reencontrar a Sua presença, que a gente possa reencontrar, Jesus, o Seu rosto, que a gente possa buscar com mais fervor e mais ardor a Tua presença em oração, que a gente possa de fato lançar fora todo o medo, lançar fora toda dúvida e toda hesitação e confiar com todo o nosso coração no Senhor, Pai. Faz isso. Nos dá a vitória, Senhor Jesus, nesse deserto pelo qual a gente tem passado. Nos dá a vitória nesses períodos de solidão, de isolamento na cidade. Nos dá a vitória e faz com que a gente possa descobrir aqui na comunidade um lugar de pertencimento, um lugar de relacionamento, um lugar de cuidado uns com os outros. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda.
Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.